Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E como já visto anteriormente, nós já vimos alguns sistemas, ou melhor, alguns equipamentos que é utilizado para fazer o arquivamento oficial de alguns documentos. Temos o nosso arquivo horizontal. Pega-se por horizontal porque a gaveta dele cabe dois lances de documentos, né? Cabe muito mais informações. E temos o arquivo vertical, que é o mais comum das empresas, chamado ou gavetão, ou até mesmo armário de gavetão, ou até mesmo simplesmente arquivo vertical. E temos o arquivo rotativo, pouco utilizado, mas ele ainda existe. Muito bem. Como visto anteriormente, esses três tipos de arquivos, principalmente o vertical, são utilizados para fazer a guarda dos documentos. Correto? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre conservação, restauração, descarte de documentos. Os documentos modernos são tão efêmeros quanto volumosos para o arquivista moderno. A durabilidade desse material é um assunto de maior interesse. Para que o documento permaneça em condições de utilização, são necessárias determinadas práticas de conservação, resultado da integridade física dos suportes e na qualidade de acesso às informações. Então, de uma forma mais simples, os arquivos de um pouco anteriormente, todos os arquivos que trabalham com físico, né, aqueles impressos, eles devem ser conservados para que, com o tempo, ele não desapareça ou seja danificado, né? E também seja fácil de manuseio, ou consulta, quando precisar dele, que seja fácil de pegar, mas também tem essa parte de controle também do documento, assim por demais. Então a gente vai falar assim, ó, professor, mas como que a gente faz toda essa conservação do documento? A gente vai propor assim, ó. Lembre-se de que a documentação reproduzida e expedida pela empresa deve ser conservada, pois muitas servem de patrimônio público, histórico, comprobatório e cultural. Tá bom. Nós vimos também que existem alguns tipos de documentos, seja patrimônio público, de acesso a qualquer pessoa, histórico, que conta uma história através de documentação da empresa ou até mesmo de órgão público, comprovação para comprovar algum fato, né, anteriormente feito, e cultural da instituição, que conta também a cultura da própria organização. Beleza. São muitos fatores que contribuem para a degradação dos documentos. Vamos lá. Pessoal, mas como que eu posso, ou melhor, quais são as formas que mais acabam com um documento? São quatro fatores que acabam com o documento. Primeiramente, o biológico, né? Insetos, roedores e fungos vão acabando com as folhas que constam as informações e o que torna documento. Aspectos como temperatura, umidade do ar e iluminação, também de acordo com a forma que é guardado, também acaba com o documento. O manuseio também, se a pessoa não souber manusear o documento, acaba com o documento também. Fatores químicos, né, que é a poluição, até mesmo do próprio produto, né? Poluição atmosférica, que é um fator, que é a própria poluição do ar, ou também elementos químicos, como alvejantes, dependendo de material de limpeza, que talvez se escorrer vai para dentro do documento e o mancha, né? Percebe que são muitos os fatores que contribuem para a degradação dos documentos, desses fatores biológicos, como fungos e insetos, até fatores químicos, como a poluição atmosférica. Tá? Na sequência de seus estudos, você aprenderá algumas orientações para atuar na conservação do documento. Vamos lá. Como que eu posso conservar os documentos físicos, né? Aqui a gente está falando de documentos impressos em folhas A4. O valor de documento, ou folhas A4 ou folhas A3, dependendo do tipo de folha, que seja impresso. O valor de um documento é determinado levando-se em consideração todas as finalidades que possui e seu tempo de vigência, que muitas vezes se subordina a imperativos da lei. Vamos simplificar.
Para eu conservar um documento, depende muito. Se um documento for muito importante, isso vai depender do teor que tem. O que é teor? O assunto que tem impresso nesse documento, o contexto que está dentro desse documento e quanto tempo ele tem que ficar guardado. Então, tudo isso, dependendo da lei que faz que ele fique guardado por um determinado tempo, ele é extremamente importante e por isso deve ser bem conservado. Vamos lá. Algumas formas para eu conservar um documento. Primeiro, eu tenho que manter a limpeza no local de trabalho, remover o pó das folhas, a detetização frequente para a conservação desses documentos, porque eu tenho que eliminar os insetos, evitar comer, ingerir líquidos na área de trabalho, principalmente perto dos documentos, observar se a temperatura e a umidade relativa estão mantidas em índices de 20 graus de temperatura e 50% de umidade relativa do ar, que são mais adequadas. A umidade relativa do ar é a quantidade de água, gotículas de água que tem no ar, né? Então tem que ficar em 50%. Muita gotícula de água no ar acaba deteriorando ainda mais, né? Principalmente com a umidade, o próprio documento. Temperaturas muito altas também degradam e temperaturas muito baixas também degradam, né? Então tem que ser uma média, né? As fotocópias não substituem a original ou a segunda via do documento, tá? Ah, professor, mas eu vou tirar uma cópia dos documentos aqui e vou deixar a fotocópia, né? Que é a Xerox. Mas a cópia, a Xerox, não substitui alguns documentos originais. Então tem que ser documentos oficiais, ou tem que cuidar muito bem do documento original, tá bom? Seja ele qual for. Se o seu chefe pedir para guardar um documento, não pode manchar, não pode fazer nada, esse é o documento original. Não adianta eu tirar cópia para tentar salvaguardar ele. Porém, o original ele é muito mais importante, né? Então ele deve ser muito mais bem zelado que os demais. Muito bem. Você já estudou sobre a importância dos cuidados que deve ter ao manusear e organizar os documentos? Caso esses cuidados não sejam respeitados, pode ocorrer algum tipo de dano a esses materiais. As sequências desses danos podem ocasionar na apresentação de um processo de deteriorização que poderá resultar em perda total. Então, se vamos levar em consideração aqueles cuidados que eu tive aqui atrás, explicando, o meu documento, os documentos que eu estou guardando, que eu sou responsável por eles, vão deteriorar muito rápido. E eu sou responsável por eles. Certo? Restauração dos documentos. Como que eu posso restaurar um documento depois que eu perdi? Ah, tem um documento original lá, professor, uma folha, por exemplo, de um ofício, que ela está toda deteriorada, com algumas pessoas pegaram ela e não tiveram total zelo. Que jeito que eu faço para recuperá-la? O processo de restauração de documentos pode ser entendido como um conjunto de ações técnicas intervencionais ou intervencionistas dos suportes dos documentos. A restauração visa a reversão dos danos físicos ou químicos que também tenham ocorrido nos documentos ao longo do tempo. Tá? Aqui não fala como que eu restauro esses documentos. Eu tenho alguns pontos. Ir até a fonte de quem emitiu aquele documento para que ele emita outro, né? Como se fosse uma segunda via, mas que mantém, que possamos manter o documento original, porém, vamos lá no emissor oficial e pedir uma segunda via. Porém, o oficial vai ficar, mesmo que ruim, mesmo deteriorado, vai ficar lá, enquanto eu estou com a cópia segunda via. Um exemplo bem simples, certidão de nascimento. Esse documento, com o tempo, ele vai se deteriorando se você não souber guardá-lo. Porém, aí se não conseguir mais ter acesso àquele documento, eu não vou descartá-lo, né? Dependendo do tipo de documento, eu não vou descartá-lo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma segunda cópia, mas vou manter em minha tutela, né? Vou guardar aquele documento original, primeira via do meu certidão de nascimento, um exemplo, até ela se desgaste por inteiro, mas ela vai servir ainda como um
quesito de busca, enquanto eu uso a segunda via. Né? E também conversar com profissionais realmente, né, profissionais especializados em restauração de documentos, que existem também profissionais que são treinados para fazer. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma restauração de um documento. O papel do assistente administrativo é levar esse caso ao seu superior. Olha, tem um documento aqui que está deteriorando, a gente já cuidou de todas as formas e está deteriorando. O que a gente pode fazer? Oficialmente, ele vai pedir uma segunda via do documento, né, caso ele deseje, ou encaminhar ele para o descarte. Quando ele encaminhar para o descarte, não é só pegar o papel, tirar e jogar fora. Existe uma certa exigência por detrás antes de jogar esse documento fora. Né? Então, é esse papel, ou melhor, é essa forma que a gente vai ver. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, mas a gente vai por partes. Vamos lá. Seria assim, ó. Descarte de documentos. Para que o descarte de documentos seja possível, é preciso de autorização dos responsáveis que já avaliamos seus aspectos físicos, legais e administrativos que envolvam a documentação. É necessário também que o valor desses registros e os prazos estabelecidos na tabela de temporalidade sejam consultados para que então se definir como deve ser o procedimento de eliminação. Quando é aprovado a eliminação de documentos, faz-se obrigatório a elaboração do termo de descarte com todas as assinaturas exigidas. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, pessoal, então não é só pegar o documento e jogar fora? Não, de forma alguma. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir autorização do seu chefe. O chefe vai ver se aquele documento, você tem que levar o documento até o seu chefe, ele vai analisar se aquele documento vai ficar muito tempo ali guardado ou se já pode eliminar. Antes de eliminar, o chefe vai ver se aquele documento ainda tem utilidade. Se não tiver, ele vai encaminhar para o descarte. Mas antes de encaminhar para o descarte, a gente viu um tempo atrás que tem uma tabelinha que você olha o tempo de cada documento. Então, ele vai ver se está no prazo de validade já desse documento ser eliminado. Se não tiver, ele vai guardar até o prazo final. Mas, se tiver no prazo final, né, a tabelinha de temporalidade, vai ver se o documento já está na prazo de eliminação, ele vai lá e elimina, né, vai encaminhar para eliminação. Só que antes de eliminar, ele vai se fazer um relatório, né, referente a isso aqui, igual a esse aqui, mostrando o dia que foi eliminado aquele documento. Segundo a Resolução Federal número 7 de 2020, de 20 de 5 de 97, definida pela CONAC, o registro de documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por os seguintes instrumentos, que são de guarda permanente. Acompanhe. Vamos lá. Não é só pegar o documento e jogar fora. Eu tenho algumas leis federais, eu tenho as resoluções federais que me obrigam a registrar o documento, dependendo do teor do documento. Quando eu eliminá-lo, eu tenho que fazer algumas anotações, né? Por quê? Dependendo do documento, ele querendo ou não, uma forma de histórico, né, da empresa, o que aconteceu. E não é só jogar fora. Quando jogar fora, eu tenho que escrever o dia que eu joguei fora e o motivo, muitas das vezes. Por exemplo, o que eu tenho que fazer antes de jogar esse documento fora? Listar a listagem de eliminação dos documentos no qual se registram informações pertinentes aos documentos a serem eliminados. Ela deve ser acompanhada pela comissão de avaliação do documento. Então, depois que o documento foi eliminado, ou melhor, considerado inapto, ou aquele documento que foi considerado inútil pela uma comissão, ele vai ser listado para que depois seja eliminado. Beleza. Então, tem uma banca antes que vai observar quais são os documentos que vão ser eliminados. Não é qualquer pessoa. Então, muitas das empresas levam em consideração alguns documentos, alguns profissionais que se juntam para fazer uma listagem de documentos que realmente não tem mais eficiência, né? Edital de ciência de eliminação de documentos, documento que torna público em periódicos oficiais o ato de eliminação dos acervos arquivísticos. O modelo digital de ciência de eliminação do documento baseia-se na resolução número 5 do 30 de 9 de 96, definida pela CONAC, que dispõe sobre o assunto e dá outras providências.
Aqui eu tenho outro documento, né, que eu identifico o porquê, qual o motivo da eliminação daquele documento. O termo de eliminação de documentos que tem por objetivo registrar as informações relativas no ato de eliminação. Então, notem que eu tenho vários documentos que eu vou ter que registrar, né, o motivo do porquê eu estou eliminando uma pasta de documentos ou uma folha de documento e assim por diante. Eu tenho um exemplo para vocês. Ó. Observe um modelo de listagem de eliminação de documentos. Um modelo de listagem. Primeiro, eu listaria aqui, né, todos os documentos que seriam eliminados. Aqui a quantidade eu tenho na especificação. E aqui o motivo do porquê eu vou eliminar esse documento. Pronto, listei todos os documentos. Suponhamos, eu posso listar 500 documentos. Aqui o local e data responsável por quem selecionou os documentos para levar para a comissão. O presidente da comissão, quem está responsável. Bom, vamos considerar a primeira coisa. Professor, como assim? Comissão. Um exemplo. Um responsável por cada setor, um responsável do RH, um responsável do jurídico, um responsável da contabilidade e outro responsável do financeiro se unem para analisar documento por documento. Esses 4 profissionais, entre eles, é um presidente que responde por todos os 3, né? Por toda essa avaliação de documentos. Que tem que ter alguém mais responsável do que os demais. Depois disso, claro que esse presidente vai ser escolhido entre eles. Geralmente, ou é o profissional do administrativo, de uma forma geral, o gestor administrativo, e entre eles, algum outro responsável, geralmente um profissional sei lá, de um órgão externo, né? Por exemplo, um da CONAC, né? Esse conselho, essa comissão onde que eu sou responsável por toda a parte de documentação da empresa, né? Então, forma-se um grupo onde vão analisar quais os documentos vão ser eliminados. Listei os documentos, responsável pela listagem do documento assina, o representante da empresa, da comissão, assina, do grupo que está analisando, e o responsável por fiscalizar, o órgão fiscalizador, vem e assina aqui também, né? Falando que autoriza a eliminação dos documentos. Geralmente acontece muito esse órgão, principalmente o CONAC, em órgão público, né? Prefeitura, Estado, porque são documentos que realmente são extremamente importantes e qualquer pessoa pode ter acesso. Então não é só ir jogando fora. Geralmente isso aqui não se faz muito em empresa, né? Algumas empresas fazem um controle básico mesmo, anota quando foi eliminado, mas algumas outras empresas seguem à risca esse modelo aqui de listagem. Ao administrar um arquivo, algumas ações são importantes, como, por exemplo, receber, conferir, organizar, indexar, arquivar, pesquisar, emprestar, controlar, eliminar e conservar. Portanto, antes de ser feita a relação dos documentos que serão eliminados, deve-se verificar o modelo, o valor administrativo, probatório ou histórico de cada documento para a instituição. Conheça um exemplo termo de eliminação de documentos. Ok, agora vamos aprofundar aqui em outro termo. Olha só, aqui eu tenho o termo de eliminação de documentos. Aos 18 dias do mês de janeiro de 2013 foram eliminados os seguintes documentos abaixo. Aqui eu estou informando quais os documentos, né, a data que o documento foi criado, até quando ele ficou guardado, e se ele tem cópias ou não, se são só cópias nesse caso, são só cópias, não tem original nesse código. É o código que o pessoal, é como se fosse o código de protocolo dele, onde eu vou, esse aqui é o número de identidade desse documento, né? Cópias de comunicação interna. E aqui tem uma folha, né? Aqui é só uma folha. Aqui são 4 folhas, são 4 partes, e aqui são 5 partes. Quando eu falar ou uma parte, eu tinha falado PT, né? Que é folha não, né? É uma parte, né? Um pacote, uma parte. Uma parte desse documento
isso como se fosse uma pasta inteira, foi eliminada. E esse documento, por ele ser muito antigo, ele tem 4 partes, então teria quatro pastas, assim mesmo como o outro. Então, todos esses foram eliminados, e aqui tem o histórico de eliminação, aqui tem todas as informações de eliminação dos documentos, né, quando eles foram eliminados, e também o período dele, né, ou melhor, o período dele que ele serviu, né, e depois a quantidade de partes que foi eliminada. Né? Como você pode aprender, o descarte de documentos requer procedimentos e critérios, não sendo apenas a eliminação. Em nossa próxima aula, a gente vai ver o tempo, né, o ciclo de vida. Por quê, professor? Como assim ciclo de vida? Como vocês aprenderam, um documento ele tem tempo de nascer e um documento tem tempo para finalizar a sua utilidade. Então, um documento ele nasce, ele tem o seu tempo de utilidade, depois o documento ele acaba sendo eliminado quando não tem mais utilidade. Depois a gente vai ver as 3 idades, as teorias das 3 idades do documento. Primeira idade, segunda idade e terceira idade, ou literalmente história. Tá bom? Então, amanhã, ou melhor, na próxima aula, nós veremos mais aprofundado esse assunto.